Chegamos! Segundamos, minha gente, palmas! Abrindo a nossa tarde de segunda-feira. Muito boa tarde, meu senhor. Muito boa tarde, minha senhora. Vai chegando pertinho, vem mais pertinho de mim, porque é segunda-feira, semaninha com feriado e essa semana particularmente, olha, tem meu aniversário. Então vocês já se acomodem, porque essa semana nós vamos estar, no clima lá em cima. É semana de renovação para apresentadora aqui, então vocês vão renovar tudo comigo, viu? Já pega a tua xícara de café, almoçou? Me conta, o que rolou de almoço por aí? Teve o quê? E quem que tá lavando a louça agora? Eu quero saber tudo. Já me conta. Me conta também o que a senhora fez no seu final de semana. Conta aqui, manda aqui pra cá, manda foto dos netos, manda foto do cachorro, manda foto do crochê. Vamos tricotar hoje por aqui, a gente tá querendo saber, viu? QR Code no cantinho da sua tela, já abre aí, ó. A câmera do seu celular, aponta pro nosso QR Code e já manda aqui. Porque você faz parte do Chega Mais Interior e eu tô querendo você aqui, ó, muito mais pertinho da gente, viu? Vem, porque hoje o Chega Mais Interior tá cheio de informação. E eu começo com uma reflexão pra você. Você já parou pra pensar que a sua mente está programada para crescer ou apenas para sobreviver? No programa de hoje nós vamos falar sobre mentalidade de sucesso e como os nossos pensamentos, hábitos e decisões podem influenciar diretamente nos nossos resultados na vida pessoal e profissional. E tem mais. Você acredita que criança tem superpoder? Ainda no programa de hoje, nós vamos conhecer a história de um pequeno grande autor que transformou a imaginação em livro. Com apenas 9 anos, Rian Gabriel está lançando a obra Ativando Superpoderes. Uma história cheia de aventura, imaginação e mensagens inspiradoras para as crianças. Então, daqui a pouquinho, você vai conhecer esse jovem escritor que está conquistando diversos leitores, viu? Além disso, tem os vídeos que estão bombando na internet e tudo que a gente gosta de se inteirar aqui no Chega Mais Interior. Então já puxa a sua cadeira, minha senhora, pega a sua xícara, como eu já te disse, e chega mais pertinho, porque tá chegando aí o nosso bombando nas redes. Bem... segundamos. Vamos dar risada, porque, né, segunda-feira a gente precisa de inspiração. Preguicinha, tá por aí? Preguicinha chegou? Tá na segunda-feira? Pois é, vamos mandar ela embora, né? Porque, ó, esse doguinho aqui, ele já tá representando muito a preguiça da segunda-feira. Ele foi pro banho tosa e aí relaxou, né? Curtiu o final de semana, foi lá pro banho tosa e onde ele tá dormindo? Pega. Preguicinha. É a preguiça. Quem não queria estar? Quem é que não queria estar, ó, ganhando ali um carinhozinho? Segunda-feira. Manda essa preguiça embora, minha gente. Manda embora. Segundou, é hora de ativar, viu? Semana mais curtinha, tem feriado chegando por aí. Mas vamos mandar a preguiça. Deixa só com o cachorrinho ali. Agora, esse macaquinho aqui, ó, ele dá aula quando o assunto é bora, turma! Vamos curtir? Sabe aquele que não aguenta um bora, não aguenta um vamos? Esse macaquinho aqui é o representante disso. Ele, ó, se juntou a um grupo de crianças e presta atenção. Parceiro é parceiro, ó. Parceria, minha gente. Não deixa os amigos juntos sozinhos, não. Vai mergulhar e vai curtir, viu? Agora eu quero conversar com você que, ó, já saiu da preguiça, já foi com a turma, já pulou no rio. Eu quero falar com você que tá precisando de dinheiro. Mas dinheiro rápido, sem burocracia, sem complicação. Porque a solução, minha senhora e meu senhor, pode estar aí, ó, dentro da sua própria gaveta. Sabe aquele brinco que perdeu o par, que ficou lá esquecido? Aquela aliança que não faz mais sentido nenhum você usar? A correntinha que quebrou o feixe e você nunca mandou consertar? Pois é, tudo isso pode virar dinheiro na sua mão e hoje mesmo, viu? A Golderia Joias compra o seu ouro com avaliação gratuita em toda a região.
Então já entre em contato pelo número que está na sua tela, 18 99657 7726. Vou repetir, hein? 18 99657 7726. Você agenda a visita, recebe atendimento na sua casa com total segurança e comodidade e o melhor, o pagamento é feito na hora, sem enrolação, sem burocracia, com avaliação justa, transparente e feita na sua frente. Agora vamos falar um pouquinho do ouro, que é um metal nobre e pode ser reciclado infinitas vezes, sem perder suas propriedades, viu? Ou seja, aquele ouro parado pode ganhar vida nova e você ganha dinheiro na hora. Então, se você está precisando de uma graninha extra, já sabe, hein? Antes de fazer empréstimo ou passar um aperto, dá uma olhadinha aí na sua gaveta, a solução pode estar por lá. Golderia Joias, transformando seu ouro esquecido em dinheiro na hora. Vai passar aperto não, olha lá na sua gaveta, depois vocês me contam. Ó, agora esse menino aqui foi lá ajudar a mãe. Sabe aquela coisa? Segunda-feira, final de semana, tem que ajudar. Tem que ajudar em casa, tem que ir lá lavar a louça, isso tem que ser desde pequenininho, tem não? Só que ele foi ajudar a mãe a lavar a louça, acabou tomando um banho, olha. Ai, que delícia! Isso é que é infância, deixa mesmo. Importante que já tá ali, ó. Olha lá. Fica de exemplo aí. Olha lá. Bota pra lavar a louça. O importante é que ele deu um jeitinho. Olha lá. E tomou um banho. Foi. Ficou mais gostoso, né? Sabe aquela expressão que eu não preciso de ninguém pra fazer aquela coisa, sozinho? Pois é. Eu não preciso de ninguém para dar ruim sozinho. Esse motorista é a prova viva disso. Ele conseguiu tombar um carro a 3 km por hora. Não, gente. Entenda. Eita. Gente. O que será que está acontecendo com essa criatura? Olha lá, olha lá. Não dá pra falar que tá passando mal. Não tá sem defesa esse amigo. Olha lá. Ei. Como é que tombo... E agora? Piora. Piora. Foi embora. Eu não preciso de ninguém pra fazer... sozinho. Olha lá, coitado. E fica a lição, minha gente. Leva um amigo do lado, porque pelo menos tá em boa companhia, não é mesmo? Segundamos! Segunda-feira chega mais interior. Vem curtir, vamos abrir a nossa tarde com muita alegria, com entretenimento e informação. E daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o poder da sua mente, sobre como o seu pensamento pode mudar aí, ó, as suas atitudes, a sua vida pessoal, a sua vida profissional. Basta estar aqui, ó. E daqui a pouquinho a gente tem um bate-papo muito legal com Grace Gioviani. Eu sou fã e eu quero transmitir isso aqui pra vocês. Fica por aqui, pega sua xícara de café, porque esse bate-papo vai ser bom. Bora faturar, a gente já volta. Chega mais interior, 1h da tarde, 16 minutinhos. Que delícia vocês aqui abrindo a nossa tarde com muita alegria, com informação, entretenimento, tudo aquilo que a gente gosta, viu? Então, ó, já pega a tua xícara de café aí. Me conta o que teve nesse almoço, manda seu WhatsApp pra cá, sua foto. Colocou o maridão pra lavar a louça de hoje? E como é que foi no final de semana? O que teve aí? O que rolou? Conta pra gente do lado de cá, tá? E agora, vocês também podem mandar perguntas pra cá, porque a gente tem uma baita de uma entrevistada aqui. Então, já aproveitem esse momento pra dar essa inspiração aí na vida de vocês. QR Code tá aqui no cantinho da nossa tela. Já abre aí a câmera do seu celular, aponta pro QR Code e manda pra cá. O número também tá por aí. Se não sabe, minha senhora, meu senhor, chama o neto. Fala assim, ó, me ensina a mandar aqui a mensagem lá pra Ana, que ela tá pedindo pra participar do programa.
vocês fazem parte do Chega Mais, viu? E aí eu quero falar com você sobre algo que costumeiramente acontece aí. Acontece comigo, acontece com você, com todo mundo, viu? Você já ouviu aquela frase, tudo começa na mente? Pois é, muitas vezes acreditamos que os resultados da nossa vida dependem apenas das circunstâncias, mas especialistas afirmam que a forma como pensamos pode influenciar muito mais do que imaginamos. Para conversar com a gente sobre mentalidade de sucesso e programação mental, hoje recebemos Grace Gioviani, que é empresária, mentora, mãe, esposa, mulher. Eita, tem várias barras daquele jeitinho que a gente gosta. Mês Dia das Mães chegando aí e eu sou fãzaça dela, então hoje eu vou tietar junto com vocês. Já manda interação pra cá. Seja muito bem-vinda, maravilhosa! Que alegria estar aqui participando desse programa incrível. Eu que Obrigada agradeço, pelo convite. fiquei imensamente honrada. Vamos sentar? Bom, vamos bater esse papo com esse povo que está em casa maravilhoso. É isso. Aqui, Grace, nós estamos para mais de 200 municípios. Então lindo. Temos o nosso interior inteiro e temos ali em casa, né? Quem acabou de sair do almoço, a minha senhora, o meu senhor, que eu gosto tanto de conversar com eles. E como esse tema pode trazer essa mudança num todo na vida, né, Grace? Total. Eu sempre falo, você disse algo muito incrível ali, tudo começa na mente. Só que as pessoas pensam que é as circunstâncias, é o ambiente, é o externo que influencia. Mas quando você muda o seu interior, tudo passa a ser transformado ao seu redor. Então é muito bom estar aqui falando desse assunto que impacta tanto a vida das pessoas, né? Exatamente. Eu vou quebrar o protocolo de entrevista, porque como eu sou fã dela e eu conheço um pouco a trajetória da Grace, eu queria contar para vocês que, né, esse mulherão aqui não está aqui à toa, nessa posição, e hoje com muito embasamento para que você possa ter uma pequena transformação que talvez uma palavra que a Grace vai falar hoje aqui seja um insight para você de transformação de vida, assim como eu já tive vários insights com ela, tá? Grace, fala um pouquinho de quem era a Grace lá atrás. Isso não estava combinado, não, tá, minha gente? Não estava combinado, né? Então vamos lá. A Grace é uma menina que veio de uma comunidade. Eu comecei a trabalhar aos 8 anos de idade vendendo geladinho de porta em porta. Então, tive uma vida bem desafiadora no sentido financeiro, estrutural, uma família desestruturada, né? No qual a gente teve que, desde muito pequeno, aprender a realizar grandes coisas e a sonhar, porque o ambiente ele determina muito aquilo que você vê. E eu sempre tive muitos sonhos. Então, eu cresci, me formei em administração empresarial, depois fui administrar fazendas, depois comecei vendendo produto de porta em porta, né? E cheguei a liderar aí mais de 117 mil pessoas espalhadas em 3 países. E em 2020 para cá, tudo aquilo que eu havia estudado, desenvolvido de mentalidade, neurociência e tudo aquilo que eu havia já estruturado na minha vida profissional, eu decidi trazer e levar para outras pessoas, não só dentro do ambiente profissional que eu vivia. Então, hoje eu sou uma ativadora de pessoas e eu fico muito feliz que em algum momento, algum insight também transformou a tua história com um pouco de tempo que a gente já teve junto. E eu falo que para mim é motivo de muita alegria estar aqui, transmitindo esse programa junto com você para tantas famílias, porque a base de uma revolução é a pessoa que se permite ser transformada. Exatamente. Às vezes as pessoas... Ontem eu estava em BH e eu estava num evento lá em BH falando justamente sobre isso, com uma pessoa que me fez uma pergunta e eu falei, não é os nossos familiares que tem que mudar, não são as pessoas que tem que mudar, não é a sociedade que tem que mudar. O início da revolução tem que começar dentro de você. Então, a Grace é essa mulher imparável, né? Como você disse, sou casada, tenho 2 filhos lindos, um marido abençoado. E a gente tem essa missão de impactar e ativar pessoas aonde a gente passa, de dar um chacoalhão realmente para que a pessoa possa viver o extraordinário que já está preparado para cada um de nós, né? Exatamente. E eu digo assim, e quando eu trago isso, eu trago por uma experiência pessoal sobre o medo, né? O quanto o medo, ele pode nos paralisar, mas aqui dentro da nossa cabeça, vamos falar um pouquinho sobre medo. Nossa, o medo, eu falo que é a prisão mais disfarçada e discreta, porque as pessoas olham e falam assim, eu tenho medo disso, eu tenho medinho daquilo, eu tenho medo de voar, tenho medo de avião. E às vezes não para imaginar que o medo de altura, por exemplo, é algo que está impedindo você de, inclusive, crescer profissionalmente. Então, o medo de um inseto, o medo de avião, o medo o medo, ele é uma arma que eu falo, o inimigo criou para nos manter aprisionados em cárcere emocional. Então, por que a pessoa procrastina uma situação de romper algo na vida? A gente estava aqui falando sobre mentalidade,
Por que que muitas vezes a pessoa deixa de fazer algo? Eu tenho certeza que em casa tem alguém que já procrastinou uma decisão, que já procrastinou uma academia, que já procrastinou uma dieta, que falou, eu começo na próxima segunda e essa segunda nunca chegou. Por que que isso acontece? Porque eu não gosto de falar em público. Porque eu não me posiciono nas redes sociais, porque eu não consigo fazer. Por trás de tudo isso que você deixa de fazer, existe o medo. Então, em algum momento da tua vida, você foi exposta a alguma situação no qual te trouxe um conflito interno. E essa informação está gravada lá dentro. Então, se você era uma criança, por exemplo, que foi exposta na frente da sala de aula, e isso gerou um constrangimento, gerou as crianças rindo, a professora, vamos supor que Deus o livre fez você passar uma vergonha. Aquele trauma se tornou um bloqueio. Qual o bloqueio? O bloqueio de falar em público. E às vezes a pessoa cresce na fase adulta, tem a timidez de falar em público e ela precisa desse passo para que ela seja melhor sucedida na sua vida profissional. Exato. Mas o medo e a insegurança, o medo de passar pela vergonha de novo, o medo de não ser aceito, o medo da rejeição diante das pessoas faz com que você não se posicione. Então, estou dando aqui um exemplo de milhares, Ana, mas é incrível observar quantas pessoas com potencial gigantesco hoje não estão vivendo aquilo que poderiam estar vivendo por conta de alguma situação que passaram desde a barriga da mãe até os 14 anos. Porque às vezes a gente acha que está tudo resolvido e as coisas estão intrínsecas, escondidinhas dentro do nosso subconsciente, disfarçadas de medo. E aí você acha que esse medo é algo... mas ele é um monstrinho que quanto mais você procrastina, adia e alimenta ele, mais ele cresce dentro de você. Então, todos vocês que estão em casa nos ouvindo, se você tem qualquer tipo de medo, você precisa entender a raiz desse problema e resolver. Eu não gosto muito dessa frase, vai com medo mesmo, porque eu acho que isso é colocar um band-aid. Exato. É não ir na raiz. Você precisa ir na raiz e entender o porquê que eu tenho medo. Por que que eu tenho medo de escuro? Por que que eu tenho medo de altura? Por que que eu tenho medo de falar em público? O que que impede? Porque o medo é essa disfarce para manter a gente aprisionado e acomodado onde a gente já está. E como dar esse primeiro passo, Grace? Identifico, sei quais são ali, principalmente numa vida mais madura, numa idade mais madura. Como dar esse primeiro passo? Como conseguir olhar para esse medo? Eu falo que, primeira coisa, você precisa querer resolver. As pessoas, às vezes, não querem mexer. Aí né? é que está, né? A segunda coisa é você entender, ter nível de consciência. Então, aqui a gente está trazendo para quem está em casa um nível de consciência de que existe solução. Existe um antes e um depois de uma vida destemida, de uma vida corajosa, de uma vida com alta performance. E primeira coisa, então, vamos lá, querer resolver. Segunda coisa, ter nível de consciência e entender, buscar dentro de você aonde foi. Hoje, na fase adulta, você pode olhar e conversar com você mesmo e falar, olha, isso aqui foi quando você era criança, e resolver isso com uma conversa interna ou passando por processos. O que a gente precisa entender? Que todos os bloqueios, eles vêm de duas maneiras. Tá. Primeira maneira é repetição. Então, vamos lá. Se dentro da tua casa, na criação que você teve, você foi muito criticado, você tem medo de crítica. Ali dentro houve um bloqueio dentro de você. Boa. Tá? Foi muito exigido, muito criticado, você cresceu vivenciando aquilo. Então, isso por uma repetição de situações ficou guardado. Outra maneira de você acumular um bloqueio é no alto impacto. Vamos dar um exemplo. Estava dirigindo e um carro bateu no seu carro. Houve um susto. Ali houve um bloqueio. O que você vai ter? Um trauma, um evento, um trauma, um bloqueio. A partir desse momento, você vai começar a ter medo de dirigir. Então, percebe que o medo e a procrastinação caminham de mão dada com o bloqueio, como se fosse uma proteção. E algumas pessoas, inclusive, acham que o medo é proteção. Não, gente, existe uma diferença entre ser uma pessoa que tem precaução e uma pessoa medrosa. Então, o medo, ele te prende. Então, todas as vezes que a gente quer também transformar isso e tirar isso e modelar isso de uma maneira diferente, ou é pela reprogramação, pela repetição ou pelo alto impacto, para você tirar um bloqueio de dentro de você. E a repetição é, como você disse, mudando as palavras, mudando o pensamento, mudando as atitudes, porque pensamento gera sentimento, que gera ação, que gera resultado. Uau, eu adoro repetir isso. Vamos de novo, vamos repetir. Minha senhora, pega a sua xícara de café aí e presta atenção nisso que a Grace acabou de falar, porque isso aqui, ó, pode ser aquele momento. Sabe quando você pede oração para Deus? Você ajoelha lá seu joelhinho e fala, ó, meu Senhor, precisava mudar alguma, né? Aí na sua oração,
Talvez esse aqui possa ser o seu insight para mudar essa situação que você está. Presta atenção. Pensamento gera sentimento, que gera ação, que gera resultado. Então, se você que está em casa hoje levantou pensando, nossa, como é difícil, nossa, como está complicado, nossa, está doendo, nossa, estou cansada, não dormi nada à noite, você está estimulando um monte de pensamento negativo. Ruim. Esses pensamentos vão gerar um sentimento, nossa, sou fracassada, estou cansada, a postura já vai caindo, tudo já vai caindo. A partir disso, as suas ações serão congruentes àquilo que você pensou e estimulou a pensar. Então, o pensamento, ele é a base. O que nós mais precisamos ter é essa inspeção daquilo que está saindo da nossa mente. Então, a programação nova, ela começa quando você tem essa gestão das suas emoções. Então, acordou cedo, o corpo fisiologicamente quer ficar deitado. Quer ficar lá na normal, preguicinha. Quer ficar na preguicinha. Hoje segundou, não sei como é que foi o final de semana aí, mas a pessoa tá ali começando. Então, se você está no governo das suas emoções, se você tem um alinhamento espírito, mente, corpo, você não vai deixar o seu corpo falar mais alto. Você vai entender quem você é e você vai falar, opa, hoje não, eu tô no 12, eu vou construir coisas incríveis hoje, oportunidade eu vou de pra mudar, cima. uma baita semana. Exatamente, pensando positivo, eu sou amada, eu sou herdeira, eu sou próspera, eu sou abundante. E você começa a declarar. Então, toda a programação foi feita a partir daquilo que você viu, desde pequenininho, desde bebê, desde a barriga da mãe, sentiu, ouviu, sentiu, de alguma maneira sentiu, né? E fala. Tudo aquilo que você fala, você acaba trazendo para o seu ouvido e para o seu coração. Então, como que eu mudo isso? Mudando aquilo que você fala. Para começar. Exato. Então, você que está em casa, faz uma lista das coisas negativas. Que bom que você falou da lista. Pronto, faz uma... Eu amo lista. Você gosta de lista? Foi a lista que você que me trouxe. Foi você que me ensinou a fazer a minha lista, Grace. Verdade. Eu vi uma vez no Instagram, apareceu pra mim. E depois na tua palestra. Que legal. A lista mudou minha vida. Faça uma lista das coisas que hoje você fala sem perceber que você sabe que é negativo. E coloca na frente a tradução positiva disso. E comece a focar em trabalhar a tua comunicação. Porque quando você começa a falar diferente, as suas palavras têm poder. Eu sempre falo que palavra tem poder de vida e poder de morte. A palavra já diz, né? Então, tudo aquilo que sai da sua boca é uma semente e ela vai se tornar algo grande, vai germinar. Então, cuidado que a gente fala é um começo de uma programação. Então, eu tenho medo de altura. Não, eu sou forte e corajosa. Então, você vai colocar sempre uma outra palavra para treinar a sua mente a acreditar em você. Porque, às vezes, nem a sua mente mais está acreditando em você. Nem você mesma está acreditando em você. Porque precisa treinar. Tudo é treino nessa vida. Absolutamente tudo é treino. Não é clichê quando a gente fala, a gente precisa treinar o corpo e a mente. É exatamente isso. Então, palavras, você vai mudar suas palavras, mudar aquilo que você está enxergando, ou seja, cuidar aquilo que você assiste. Olha que programa incrível, tem diversão, tem conhecimento, tem energia lá em cima. Cuidar, porque às vezes você está dedicando a sua vida enxergando coisas negativas. Aquilo que você escuta é importante. E aquilo que você sente, aquilo que você vê. Então, esse é um padrão no qual você pode começar hoje a viver a sua revolução. E o outro é pelo alto impacto. Aí tem metodologias, tem treinamentos. Eu tenho o SSS, que é um programa. Inclusive, você está convidada. Por favor. Vamos viver essa revolução. Maravilhoso. O SSS é uma imersão de 3 dias, no qual lá existem muitas dinâmicas de alto impacto. Por quê? Para a gente acessar essa informação e resolver ela. Eu gosto de trazer esse assunto à tona, porque aqui a gente tem um público muito voltado, assim, 40, 50, 60, 70, 80, 90 mais, né, minha senhora? Né, meu senhor? Aqui a gente está com esse público que não tinha essa informação tão clara, né, as gerações passadas, né? Tudo era muito fechado. Depressão não existia, não era visto como doença, a autoflagelação, ela era considerada normal, né? O bullying não existia, não eram, diversas doenças mentais não eram decifradas. E como a gente veio trazendo isso ao longo do tempo e criando traumas e criando situações que hoje reverberam em pessoas cansadas, em pessoas desestimuladas.
Então, como é bom podermos trazer numa tarde de segunda-feira tanta informação positiva e a clareza de vocês hoje poderem encontrar cursos, mentores que estudaram, se posicionaram para hoje virar essa chave, né, Grace? Exatamente. O quanto isso é importante, né? E não existe idade para transformar. Não existe idade para você revolucionar a sua história. O importante é isso, ter o nível de consciência e acreditar, entender que você merece algo melhor. Tem um versículo bíblico que fala, não se conforme com os padrões desse mundo, mas se transforme pela renovação da sua mente, para que você possa viver o bom, o perfeito e o agradável. Então, se você que está em casa não está vivendo o bom, o perfeito e agradável, o que a gente precisa arrumar para que isso chegue na minha vida? Exato. Essa é a pergunta que você precisa fazer. É isso. Ó, vou dar um recadinho ali, já volto aqui. E aí, minha gente, queria falar para vocês, porque o Rian, que tá aqui, é filho da Grace. Então, vocês estão entendendo hoje o quão rico estamos trazendo de informação para você? Rico também é quando investimos em educação e educação de qualidade. Há 91 anos, o Colégio Nossa Senhora Aparecida, em Araçatuba, constrói uma história pautada nos valores cristãos e na pedagogia cleliana, na tradição e na formação integral de seus educandos. Madre Clélia, fundadora do Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, ensina que educar é uma obra de amor. São mais de 9 décadas educando gerações com princípios éticos, fé e compromisso com o futuro. Uma tradição que atravessa o tempo, se renova a cada ano e permanece firme naquilo que é essencial: formar pessoas comprometidas para a transformação do mundo. Tradição que é honrar o passado, viver o presente com excelência e preparar o futuro com inovação e com propósito. Parabéns ao Colégio Nossa Senhora Aparecida pelos 91 anos de história. Uma educação que passa pelo coração e transforma vidas. E o Chega Mais Interior tá aqui para transformar a sua vida também. Tem WhatsApp? Ai, eu fico tão feliz quando eu escuto assim, ó, tem WhatsApp chegando aqui, vamos ver. Álvaro de Indiana. Ana, muito boa essa explicação do comportamento das pessoas. Sempre existe solução. Abraços. É isso, Álvaro. Um beijo pra Indiana. Obrigada, Álvaro, aqui. Sempre existe uma solução, minha gente. Vamos acreditar nisso. Alex de Junqueirópolis. Oi, linda. Hoje, segunda-feira, tempo chuvoso em Junqueirópolis. É um coelho na mão dele. Adorei. Depois você manda aqui o nome do coelho, Alex. Olha lá. Olha que fofo. Gente, adora bichinho de estimação. Gente, por falar nisso, deixa eu quebrar aqui o protocolo. Chega mais perto aqui do meu rosto, chega mais perto. É que tá maquiado. Deixa eu trazer um alerta. A apresentadora de vocês foi mordida por um doguinho. Total responsabilidade minha, tá? Não vamos criticar os doguinhos, não. Fui eu que fui lá dar um beijinho no cachorro e acabei tomando um beijão dele, que quase deu ruim, mas tá tudo bem. Tô maquiada, ó, né? Eu até pedi pros meninos hoje ficarem tão, mas tô aqui mostrando. Por quê? Pra trazer essa lição pra vocês. A gente adora os bichinhos, adora ficar pertinho deles, mas nada de colocar o rostinho perto dos doguinhos, tá bom? Então vamos tomar cuidado com isso, porque eu já falei nas redes sociais. Não deu bom pro apresentador. Tem mais um aqui. Pedro de Tarabi, todos os dias eu assisto o seu programa. Você é muito animado. Ei, Pedro, solta o Irá. Cadê o Irá? É isso, minha gente. É tarde aqui, a gente tem que estar aqui, né, Pedro? E obrigada por você estar aqui com a gente. Um beijo pra Tanabi, que tá sempre aqui, viu? Isabel de Severina. Ana, amo seus looks. Uau, são lindos, né? Lá de moda fina e também de Gonzales Store. Ó, dá um look aqui. Esse é moda fina, ó. Carole Calçados também. Gostaram desse? Bonita, né? Eu adoro os looks também. Moda fina e Gonzales Store lá de Biriqui. Manda mais, tá? Que a gente gosta. Everton Messias de Mirassol. Boa tarde, Ana Paris. Manda beijos aqui pro pessoal de Mirassol. Sucesso para toda a sua equipe. Ah, lá tem uma fotinha, tem ali. Um beijo pra Mirassol. Adoro Mirassol. Everton Messias, obrigada pela sua participação. E ó, equipe, vocês estão recebendo beijos de Mirassol também, viu? Rosângela de Presidente Prudente. Ei, Presidente Prudente, que a gente gosta tanto. Boa tarde, Ana. Hoje está chovendo aqui, estou com os meus netos Yuri e Alice. Olha lá que bonitinhos. Então tá tudo com vó. Aí tem bolinho de chuva também, né? Que tá chovendo, aí tá com a vó. Bolinho de chuva vai bem aí, depois vocês mandam aqui também, tá bom? Beijo pra vocês. Antônia de José Bonifácio. José Bonifácio, estivemos lá com o companheiro. Foi um sucesso o nosso evento. Adorei pela recepção de José Bonifácio. Foi um carinho estar lá com vocês. Boa tarde, Ana. Manda beijo aqui para o José Bonifácio. Um beijo mais que grande para José Bonifácio. Carinho.
Vera Lúcia de Penápolis, assista o seu programa todos os dias. Manda um abraço pro meu esposo, Delei. Fica com Deus, beijos. Delei, um beijo pro senhor. Um beijo pra senhora, Vera Lúcia. Um beijo pra Penápolis também, minha gente, que a gente adora Penápolis. E continua aqui assistindo, viu? Fiquem com Deus vocês também, porque o Papai do Céu tá sempre aqui com a gente. Ó, bora faturar? Vamos faturar e a gente já volta aqui porque tem um escritor mirim que vai falar de superpoderes. Filho de Grace, então, filho de peixe, peixinho, é mais ou menos isso. A gente tá te esperando aqui. Chega mais interior, 1h da tarde, 41 minutinhos, abrindo a tarde de segunda-feira, abrindo a nossa semana pra lá de especial, tem feriadinho. Já me conta a programação de vocês, eu adoro esse tete-a-tete. Pra onde vocês vão viajar? Conta pra mim. Eu vou viajar depois do programa de sexta-feira. Ó, e vou pedir, fiquem aqui no programa de sexta-feira comigo, que aí vai ser véspera do meu aniversário, então eu vou gostar de celebrar com vocês, viu? Eu vou ficar a semana toda. Taurina como sou, fico aqui, ó. Providencie fotos, coloque nas redes sociais, que eu vou adorar celebrar esse aniversário com vocês. Semaninha, então, vai estar mais que especial, hein? E agora é hora da gente conhecer um talento pra lá de especial. Hoje recebemos aqui no programa o Rian Gabriel, que tem apenas 9 anos, mas já realizou algo que muita gente adulta sonha, que é lançar o próprio livro. A obra se chama Ativando Superpoderes e traz uma história cheia de imaginação, aventuras e mensagens positivas para crianças. Rian, querido, seja muito bem-vindo! Vem aqui me dar um beijo. Ai, gente, que príncipe! Olha, e a mãe tá aqui toda babona, e aí eu compadeço da mãe, porque eu também escuto isso. Ai, que lindo, mas que lindo. E a gente fica, né? Ah, a gente não pode falar tanto, mas tô te falando. É lindo. Passou na fila da beleza várias e várias vezes, viu? E aí, vale aquele ditado, filho de peixe, peixinho é, e tá aqui, trazendo positividade para as crianças. E quão lindo é falarmos sobre isso, né? Sobre trazer positividade. Mas isso tudo começou com um sonho, Rian? Conta pra mim. Sim, foi um sonho que eu tive com o Espírito Santo, com meus amigos Lucas e Davi e minha prima Yasmin. E a gente sentiu de transformar em um livro. E como é que foi esse sonho? Conta. O sonho foi que eu tinha superpoder e vinham algumas coisas tentando destruir a gente, e eu passei meus superpoderes para os outros amigos e a gente conseguiu ganhar. E como é isso, né? Você pensa, os superpoderes estavam aqui. Você mentalizou os superpoderes e foi mais forte, conseguiu transmitir para os amigos. Que mensagem mais linda. E aí transformou isso em livro. Você já escreveu, então você já tem o livro. Aquela história, né, de que a gente tem que cumprir algumas coisas, você já tá com uma listinha aí, ó, já tá muito à frente de muita gente, já ticou o escrever um livro. Agora falta plantar uma árvore, mas já passou na frente de muita gente. E hoje, gente, é o lançamento desse livro, lá no Iguatemi, em São José do Rio Preto. Rio Pretenses, daqui a pouco, Grace e Rian estão por aí, porque para trazer toda essa novidade e toda essa inspiração infantil e também para toda a família, uma inspiração familiar. Grace, agora me conta, como foi isso? Foi incrível. Ele acordou numa madrugada super empolgado, contando desse sonho e ficou uns 3 dias comentando e reafirmando esse sonho, tendo resultados muito positivos no futebol, que é o sonho dele ser um jogador de futebol. E fazendo muitas coisas na escola, tirando notas melhores e falando desse sonho. Um belo dia na madrugada, eu estava orando, o Espírito Santo me disse, transforma esse livro, esse sonho em um livro, para que possa ativar as crianças. Porque, Ana, é incrível. A Bíblia fala que a verdade, quando a pessoa conhece a verdade, ela se liberta. E sabe qual é a verdade que muitas vezes as pessoas não param para imaginar? Nós temos superpoderes. Então, esse sonho, esse livro, através desse sonho que o Espírito Santo entregou para ele, para mim, é algo muito profundo para transformar e ativar as nossas crianças para que elas entendam o poder que existe dentro delas. Porque às vezes a gente quer mudar o mundo, mas a gente precisa começar a mudar o mundo através deles, empoderando os nossos filhos, deixando com que eles entendam para que foram chamados verdadeiramente, né? Não, e é muito lindo, quando toda essa pauta chegou até mim, eu agradeço
A Anne, que está aqui, maravilhosa. Obrigada, viu, por ser ponte, ser elo aqui dessa entrevista hoje. A Thalita também, que está aqui. Um beijo. Adoro vocês, meninas. Muito obrigada por esse carinho de sempre. Quando essa pauta chegou até mim, além de ser sua fã já, eu fiz muita atenção em deixar esse tempo, porque em uma era tão digitalizada, de tantas telas, eu sou uma mãe que falava, não vai ter tela, tem tela, não tem como. Mas eu priorizo ali o livro, o brincar, o falar. Exatamente. Então, você trazer um livro, né? Um menino de 9 anos, com todo o conhecimento que já tem, que hoje você pode proporcionar para ele, que bacana. Então, eu fico muito feliz. E o quanto você hoje é inspiração. E como é que foi todo esse processo? Me conta. Eu sempre tive sonhos com o Espírito Santo, mas esse foi o que eu mais senti de transformar em um livro. Minha mãe. Daí, esse foi o mais forte pra mim e qual é o seu superpoder? Qual o poder que você mais gosta? Meu superpoder, o que eu mais gosto no livro é o meu. Que é o toque da ativação. O toque da ativação. E como funciona esse superpoder? Quando eu toco em alguém com amor, passa a luz de Cristo para outra pessoa. Ah, eu quero esse toque. Toca nela, filho. Toca nela. Vai. Fala. É agora. Fala. E aí, me passa esse superpoder. Faz uma oração pra ela. Tô sentindo. A mãozinha dele tá quente. Geralmente estaria fria. Pronto. E aí foi. Uau! Amém. Dá um abraço nela agora. Eu sou do toque. Uma das minhas demonstração de amor é toque. É o toque. O toque. Não, e é incrível, porque cada amiguinho a mãozinha dele tá quente tinha mesmo, gente. tinha um superpoder, né, filho? E muito o que as crianças hoje estão sentindo, porque hoje é o lançamento do livro, mas já estava havendo uma pré-venda. E as crianças, os pais, estão sentindo as crianças falando mais de coisas boas em casa, conhecendo, querendo entender qual é o superpoder que tem. Então, eu acredito que esse livro vai revolucionar muitas casas, porque se a gente transformar e fazer as crianças entenderem... Começar aqui da base, o que elas têm de poder, Ana, porque muitas pessoas hoje, como você disse, aos 40, aos 50, não têm a consciência do poder que carrega. Exato. As circunstâncias fizeram as pessoas se tornarem, às vezes, medrosas, mais enfraquecidas nas suas ações ou menos ousadas. Então, se a gente conseguir fazer com que essas crianças cresçam na ousadia, no poder, imagina o que vai ser do nosso entorno. E eu quando me chega a questão assim, estamos em uma geração enfraquecidas, estamos em uma geração de homens muito femininos, né, que está faltando a masculinidade. Como eu gosto de pensar ao contrário. Não, tá bom, se está aí, é um exemplo para aquilo que a gente não deve fazer. Então, o que aconteceu com essa geração? Foi muito ou blindada, ou né, uma geração que não pôde colocar o pé na terra, que não pôde compartilhar os seus sentimentos. Então, vamos fazer dessa geração que está chegando aqui, por exemplo, com o Rian, desses superpoderes, né? Do que pode falar, que pode se expressar, sem receios. Da autoridade que carregamos, né? Todo mundo isso tem que a eu sua afirmo autoridade. neles todos os dias, né? A autoridade que eles têm, as palavras, a pensar diferente, como a gente estava falando no outro bloco. O quanto você que está em casa, ativar isso nos teus filhos é importante. Não deixar a criança viver o mundo dela sozinha, porque as telas, como você disse, está ensinando o que você, ao contrário daquilo que você deveria estar ensinando. Exato. Às vezes, disfarçado no meio de um desenho, tem ali coisas terríveis que de maneira subliminar estão direcionando as crianças a ter pensamentos errados, às vezes até pensamentos destrutivos com a sua própria vida. E você, como pai e mãe, precisa entender, nós somos os treinadores dos nossos filhos e das nossas gerações. E o reflexo deles é tudo aquilo que nós entregamos. Não, e eu trago essa pauta sempre à tona, sempre. Como mãe, como apresentadora, como jornalista, como alguém que tem um lugar de fala e que preza, né, por uma geração mais evoluída.
cuidado com telas. Eu fico muito receosa. Eu sempre tô ali olhando a Ayla com o que ela está consumindo e ver hoje, né, o lançamento de um livro com 9 anos. Como isso é lindo. Que exemplo você já é. Olha, você está com uma missão, começando a cumprir sua missão aqui na Terra de forma muito bonita. E aí eu quero saber, Grace, como foi isso de mãe? Agora a parte de gente, assim, para mim, o Rian sempre teve muita experiência, como ele disse, com o Espírito Santo. Ele já viu anjo. Uma vez ele estava sentado na sala e não vinha para o quarto, e eu chamando, ele, mãe, tinha um anjo na sala comigo. Então, assim, ele sempre foi uma criança muito sensitiva para muitas coisas, né? E a gente sempre trouxe para ele essa visão profética da vida e do quanto essa postura de fé pode transformar a vida dele. Então, quando ele teve esse sonho, que a gente teve essa sensibilidade de transformar em um livro, que eu cheguei para ele e contei, ele ficou super empolgado. E para mim, como mãe, é motivo de muita realização. Porque eu falo que sucesso, às vezes as pessoas acham que sucesso é só o dinheiro na conta. Exato. E o sucesso é você ver uma estrutura familiar bem construída. É você ver os seus filhos sendo base para multiplicação de coisas boas. Então, eu tenho passado os dias assim de maneira muito feliz com os meus 2 filhos. Tenho o Rian, de 9 e o Juan, de 19. E, assim, ambos me trazem muita felicidade. Mas por um motivo, Ana. Em um momento da minha vida, eu parei para olhar para isso, que nós estávamos falando agora há pouco, com muita profundidade e muito cuidado. Porque às vezes a gente passa uma vida tão corrida que a gente não para olhar para as coisas que realmente são importantes na nossa história. E que são momentos, né? Não adianta dar tudo, não adianta proporcionar bens materiais. Não, os momentos, a troca, ela é essencial. E eu acredito que no seu coração, que isso acontece comigo, de você entender a sua trajetória, o quão a sua trajetória foi importante para que hoje você pudesse entender a vida artística já dele, né? E você trouxe um presente para ela, né, filho? Eu já quero aqui. Olha Muito isso. obrigada. Vamos dar um close aqui? Olha isso. Ativando superpoderes. Eu tenho uma pequenininha, vou ativar os poderes dela. Ela vai ficar ativada. Ela vai ficar ativada. Vamos abrir comigo? E aí acontece hoje esse lançamento. Hoje às 18h30, né, filho? Lá no Convida shopping todo mundo Iguatemi. Convida o pessoal, filho, para ir. Gente, eu espero vocês lá. Eu vou abrir. Olha isso aqui. Sua missão começa aqui. Ative seus superpoderes. Gente, tem uma caixa aqui. Uau! Eu tenho uma pequenininha que vai amar. Gente, criançada. Então aqui, ó, temos o instrumento de ativação. No livro, além de toda a história, né, tem uma parte para eles pintarem. Então, para ativar a criatividade. E eu amo isso aqui. Que sacada. Esse aí aqui é a mensagenzinha para as crianças se ativarem. Para as crianças. Gente, mães, papais, eu uso muito isso com a Ayla em casa já. E agora ainda mais, porque vai ter um potinho novo de mensagens positivas diárias. Então, comece o seu dia com mensagens positivas. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Adorei. Tem mais coisa, viu, gente? Olha, recheado aqui. Tem docinhos. Que a gente ama. Aqui, ó. Poder crocante para leitura. Adorei essa sacada. E o livro de Dona Ayla, que tá aqui, que eu falo que vamos ler juntos. E esse o que é? Energia para sua missão. Chocolate. Adorei. Você gosta, WhatsApp, né, filho? tem WhatsApp. Vamos ver o WhatsApp aqui que tem aqui. Marcela. Que lindo, Rian e a Grace, estou amando, que bênção. Um beijo, Marcela, e ela ali com a família toda dela. Que exemplo, né, Marcela? Obrigada pelo carinho. Lucas Trindade, assistindo o Rian, estamos muito felizes pelo Rian. É amigo? Tá no livro. Ele tá no livro. Tá no livro. Você Lucas tá é o nosso personagem aqui do livro. Um beijo, Lucas. Obrigada pelo carinho. Obrigada por você estar aqui com a gente. Aqui o Lucas. Olha lá o Lucas. Aqui, ó. Patrícia Rocha, de Presidente Epitácio. Ótima entrevista, eu também adorei. Patrícia, obrigada, viu, pelo carinho. Carla, como faz para quebrar os bloqueios emocionais? A gente tem bem rapidinho, Grace. Eu ia pedir um recado final para depois a gente já finalizar. Então, tá bom, gente. Bom, como eu estava falando, tem 2 maneiras. Ou pela repetição, onde você começa uma programação diferente,
palavras diferentes, pensamento diferente, atitudes diferentes. Tudo aquilo que você fazia, você vai analisar e vai falar, opa, isso não pertence mais para essa nova versão que eu quero. Não está congruente com o caminho que eu quero seguir. E o segundo caminho é você passar por processos ativacionais. E aí eu convido você a estar com a gente no SSS, uma imersão de 3 dias, como eu disse, a gente faz todos os meses, agora dia 1, 2 e 3 de maio tem, em Campinas. Então, se você quer resolver isso rápido, vai para Campinas, pertinho para estar lá. Eu nasci em Campinas, inclusive. Ai, olha que delícia, a gente mora lá hoje. Mas sempre vocês vão ter no meu Instagram ali segue lá, a comunicação para que vocês possam, no link da bio, tem lá toda a informação para você estar com a gente no próximo. E lá dentro a gente faz o processo individual de desbloqueio. Isso. Então você vai resolver o que precisa ser resolvido lá. Grace, ficaria aqui, olha, tarde, horas e horas. Obrigada, viu, pelo carinho. Obrigada. Que tudo carinho de ter bom, aqui. que você que siga impactando tantas Eterna vidas. admiração, viu? Obrigada. Ian, querido, obrigada, príncipe. Obrigada por ter vindo aqui. Adorei receber esse convite. E hoje todo mundo lá no Guatemi, Rio Preto, para esse lançamento do livro. Gente, tá acabando. Obrigada pelo carinho de vocês, obrigada pela audiência de vocês. É sempre um carinho ter vocês aqui comigo. Amanhã, 13h, estamos de volta para atualizarmos o nosso setor de fofoca com Ademir Rolim. Então, te espero aqui a partir da 13h, chegando muito mais pertinho do nosso interior. Chega mais interior, bem pertinho. Beijo, obrigada pela companhia de vocês. Fiquem com Deus, até mais.